Os gentios, uma expressão tão falada na Bíblia e tão comentada. Mas afinal, quem são os gentios? Alguns acreditam que os gentios são somente aquelas pessoas que não são de nacionalidade judaica ou israelense. Bom, mas na verdade, esta qualificação gentílica ou esse título de gentio dá-se muito mais por uma questão religiosa. Os judeus consideravam gentios todos aqueles que não acreditavam em Jeová e não cumpriam os mandamentos da lei de Moisés. Todas essas pessoas eram consideradas gentias. É bem verdade que todo estrangeiro era gentio até por uma questão de nacionalidade. Se está em outra nação, logo ele não professava a mesma fé judaica, então há essa confusão aí. E também devemos entender a diferença entre judaísmo e nacionalidade. Judaísmo é religião, nacionalidade, no caso, são israelenses. Mas os gentios, eles podem deixar de ser gentios para os judeus? Na época de Jesus, ou antes de Jesus? Sim, poderiam. A Bíblia fala muito bem que os judeus não poderiam desprezar os estrangeiros. Então, se um gentio se convertesse ao judaísmo, ele tinha que passar pelo processo da circuncisão. Então, depois do processo da circuncisão, ele poderia, então, professar a fé, é claro, cumprindo, observando todos os mandamentos de Moisés. A partir desse momento, ele teria acesso ao templo como um judeu em adoração, sendo, com isso, ele não estava sendo firmado como um israelense, como um hebreu, somente como um judeu. Então, muitas vezes nós usamos essa palavra gentil para as pessoas pecadoras. Fazemos esse paralelo, essa analogia entre o gentio na época de Jesus e conceituamos uma pessoa que não aceita Jesus também como gentio hoje. E citamos até o apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios. Bom, nós podemos até fazer essa analogia, mas essa palavra gentil, ou esse título de gentil, é simplesmente para aquelas pessoas que, segundo os judeus, não eram e não professavam a fé judaica. Nós acreditamos que o Evangelho de João foi escrito para os gentios. Como assim? Para aqueles que ainda não eram judeus, não eram de fé judaica, mas aceitavam Jesus como único e suficiente Salvador. Então, esse Evangelho foi dado para os gentios.